Vamos dar início então aos nossos estudos do Evangelho segundo o Espiritismo dessa semana, o capítulo 19. A fé que transpõe montanhas. E o tópico 8, parábola da figueira que secou. Primeiro vamos pensar aqui no que significa essa fé que transpõe montanhas. Essa não é uma frase exclusiva de Kardec e muito menos do Evangelho de Jesus. Essa ideia da fé que transpõe montanhas, Jesus reproduz de conhecimentos, tradições bem mais antigas, tanto dos hebreus quanto também de outros povos. A questão da fé, ela se mostra naquele que de fato se coloca à disposição da lei divina, quer dizer, se coloca como instrumento divino. E isso requer muita bagagem de aprendizado e desprendimento. Requer muita prática espiritual e muito amor à humanidade. O exemplo mais tradicional disso na Bíblia é o de Jó. Jó, então, é aquele que foi testado aos limites por Deus para saber o quanto ele suportaria disso. E as tradições religiosas, espirituais de outros povos sempre falam o seguinte, que nós todos, no percurso da evolução espiritual, em algum momento seremos testados ao limite da nossa fé. Por quê? É a prova final. É a prova de que nós aprendemos de fato as lições e somos capazes de testemunhar, o Evangelho de Jesus, ou para quem não segue, quem não é cristão, quem não segue o Evangelho de Jesus, colocar em prática a fé que pratica, a espiritualidade que pratica, o conhecimento espiritual que aprendeu. Pode ser budista, pode ser judeu, pode ser islâmico, pode ser qualquer outra tradição religiosa, confucionista, o que for, porque os céus estão abertos a todos aqueles que são humanos, a todos os seres da Terra, não tem distinção. Não é a religião que nos salva, o próprio Espiritismo defende e sustenta que o que salva é a caridade. Então, se você tiver amor, mas nesse percurso de amor, o que Jesus nos ensina é o amor incondicional. Então ele diz, olha, é o amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, mas de modo incondicional, ou seja, de maneira que, de fato, a gente consiga atingir o patamar desta fé, esta fé que move montanhas. Então é importante que a gente aprenda esse conceito, essa lição. Não se trata de alguém que agora, nesta vida, desenvolva do nada essa fé fundamental. Não, isso é um processo de muitas e muitas encarnações, de muitas e muitas práticas religiosas, possivelmente de experiências em diferentes crenças religiosas, em diferentes hobbies, em diferentes tradições, para finalmente poder suportar essa condição limítrofe. E essas pessoas também, quando chegam nesse patamar de prova, de fé que move montanhas, elas já desenvolveram uma outra característica muito associada à fé e que é importante, que é a humildade, né? Então a gente precisa ter também uma vida simples, ainda que seja num meio de riquezas, mas a gente tem que manter a simplicidade. Exemplos do nosso tempo, século XX, nós temos Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, Gandhi, o próprio Chico Xavier, todos eles com uma vida extremamente sacrificada, mas de tremenda amorosidade e muita fé. E a eles todos foram atribuídos, diversos eventos relacionados a essa fé. Eventos intransponíveis. No caso de Gandhi, um evento material importante que era vencer o maior império da Terra, que era o Império Britânico, e tornar a Índia um país livre.
sem levantar uma arma, apenas com a paz. Isso foi o maior feito de Gandhi, que foi movido, sim, pela sua crença e pela energia que ele proporcionava no entorno dessa ideia, convencendo milhões de pessoas de que ele estava correto e que era possível. Posso citar também Martin Luther King, na defesa da igualdade negra nos Estados Unidos, de forma pacífica também. Bom, tem Irmã Dulce com a sua obra de caridade, Chico Xavier com toda a sua obra de caridade e de revelação espiritual também, né, com inúmeros eventos atribuídos a ele. Uma das histórias que eu me lembro que era mais interessante é que o Chico sempre levava com ele algum dinheiro para distribuir numa comunidade carente que ele visitava, levava alimentos. E eu, uma pessoa que o acompanhava, observava que toda vez ele botava a mão no bolso, tirava o dinheiro e dava para alguém, e aquilo não acabava nunca, aquele dinheiro não acabava, né? Ele passava ali 500 pessoas e ele conseguia tirar do bolso o dinheiro e continuar dando. Então, esses eventos de fé, de fato, eles são inexplicáveis do ponto de vista da ciência, mas perfeitamente compreensíveis do ponto de vista da espiritualidade, porque isso é apenas materialização. Da mesma maneira que Jesus multiplicou pães e peixes, é possível que a gente consiga transpor uma série de obstáculos por meio da fé. Mas no nosso estágio, nós aqui como individualidade, é muito difícil pensar nisso. E nós costumeiramente também nos rendemos aos desafios, às dificuldades, e caímos em depressão, em tristeza, em melancolia, em ansiedade. Então, por isso que se diz que essas doenças contemporâneas, elas estão associadas de alguma forma à falta de fé, ou pelo menos à falta de fé suficiente para transpor essas dificuldades, para acreditar que a ajuda necessária chegará no momento certo e na quantidade própria, para que não haja uma intervenção divina, mas um auxílio divino, para que nós mesmos possamos encontrar as saídas, o remédio, a solução adequada. Então, essa fé que transpõe montanhas é um pouco sobre isso. E aqui, Kardec destaca essa parábola da figueira, né? Jesus, caminhando com os apóstolos, discípulos, se depara com uma figueira e que ela floresce fora de época, quer dizer, ela tem a folhagem fora de época, e aí então ele se aproxima da figueira para buscar frutos, só que não tem frutos, e ele amaldiçoa aquela figueira, como quem diz: como você ousa fora de época ter folhagem, para si, como se fosse uma vaidade, né, da árvore que você vai descendo, e não fornecer frutos? Já que você tem folhas, você deveria também produzir frutos. E aí, quando eles voltam, eu passo ali, eles veem que a figueira secou, e os apóstolos perguntam a Jesus: mas por que você amaldiçoou aquela figueira? E aí nós temos que pensar nisso em relação à nossa vida, porque todos nós recebemos diversos recursos ou diversos talentos. Na verdade, nós recebemos os recursos que são necessários para o propósito, para a programação espiritual que nós trazemos, cada um de nós. E quando a gente fala em recursos, não estou falando apenas de dinheiro, de recursos materiais, mas recursos morais, recursos espirituais, recursos psíquicos, né, de suportar essas atrocidades, essas dificuldades e assim por diante. Um exemplo vivo disso é quando a gente vai visitar crianças extremamente carentes, daquelas que andam de pé no chão, tem barriga d'água, come o que cai no chão e bota na boca, com cachorro, com mão suja, piso em valeta, né, o mínimo de higiene, o mínimo de alimentação necessária, mas sobrevive, e quando se tornam adultos tem uma imunidade impressionante. Tem um certo componente da natureza lutando contra essa atrocidade também, contra essa dificuldade extrema.
E alguns estudiosos dizem que a nossa geração, né, essa geração que está aqui assim, de 50 anos para cá, 60 anos para cá, é uma geração muito suscetível a alergias. Porque nós desenvolvemos em casa mais higiene, talvez uma higiene exagerada em relação ao que as gerações anteriores tinham. Então, portanto, as pessoas que nasceram no início do século passado, elas tinham bem menos higiene, embora tivessem alguns cuidados, mas a gente sabe que a questão sanitária, ela beira ali o século XX, né? No Brasil, com o Oswaldo Cruz, né? A questão toda da vacina. A gente sabe também que as epidemias que aconteceram no início do século XX, como a gripe espanhola, etc., são muito decorrentes também da questão sanitária. Então, toda essa questão da higiene e da limpeza, ela vem ali no pós-guerra, né? Depois da Primeira Guerra Mundial e avança bastante depois da Segunda Guerra Mundial. Então, essa gerações mais recentes, elas são mais esterilizadas, digamos assim. Só que isso também, se por um lado protege das doenças, de outro, faz com que a gente produza menos anticorpos e, portanto, a gente se exponha mais. Há também uma questão associada ao abuso dos antibióticos, etc. Mas meu ponto aqui é o seguinte: o nosso século, né, de meados do século passado até agora, esses últimos 70 anos, 60 anos, ele está muito voltado para essa construção das aparências. A gente é muito voltado para isso. A questão da aparência antes, ela importava aos muito ricos, que podiam comprar tecidos caros, se vestir com acessórios de ouro, né? Comprar obras de arte, pagar artistas para decorar as residências e assim por diante. Então, as tradições antigas de riqueza apontam para isso. Mas a grande maioria das pessoas era muito pobre. O contingente de pessoas muito ricas era muito pequeno. E aí, agora não. Agora, a gente tem uma massificação da vaidade, digamos assim, né? Daquilo que pretensamente é belo, daquilo que atinge direto a nossa autoestima, daquilo que fala com o nosso ego, e de uma maneira exagerada. Uma das contas que mais impressionam no mercado brasileiro é o gasto que se tem, por exemplo, com produtos e cosmética. É impressionante, famílias muito pobres, pegar lá o Bolsa Família, a parte daquilo que é dedicada à cosmética. Quanto se gasta em produtos de cosmética? E a gente fala assim, o brasileiro gasta muito em farmácia. Sim, farmácia porque tem medicamentos também nessa conta. Mas o que é a farmácia? Se você calcular o metro quadrado da farmácia, quanto tem de remédio e o quanto tem de cosmética dentro da farmácia? Podemos dizer que quase 90%, não é isso? A medicação fica lá no fundo. E o restante é produto ou fitoterápico, mas normalmente muita coisa de cosmética, né? Suplementação e cosmética. Então nós vivemos uma época em que o cuidado desse eu não é bem o cuidado de si no sentido da saúde, mas no sentido dessa aparência de saúde. E nos últimos 20 anos, por conta da criação do aparelho celular, que inverte a câmera, vamos pensar o seguinte: até então, a câmera fotográfica, ela apontava para o outro, ela apontava para fora. Você olhava no buraquinho da câmera para fora. Então, o que aparecia na foto não era o selfie. Você tirava a foto de paisagem e das outras coisas eu tinha que pedir para alguém tirar uma foto sua, ou no máximo armar lá no temporizador, etc. Então não era uma coisa assim. Quando surge o smartphone, a câmera é invertida, virada para a gente mesmo, e uma outra câmera externa. A partir dali surgem algumas aplicações, alguns aplicativos, onde pode se expor fotografia, né, como se fosse um álbum digital. E o ser humano descobre o selfie.
a praticidade dos céus. E aí explode. Né? Se a gente olhar assim, a quantidade de pessoas que publicam fotos de si mesmo é impressionante nas redes sociais. E não só sobre si mesmo, mas como circunstâncias banais da vida. Como ir ao cabeleireiro, pintar a unha, comprar um carro novo, ou tirar uma foto de comida, né? Foto de sapato, deitado na praia, olhando as pernas viradas para o mar. Quer dizer, essa coisa do eu, né? Começa a tomar conta da gente. Isso não era comum, gente. Historicamente, isso não era comum. Isso é um fenômeno social importante que, vamos dizer assim, impulsiona a vaidade, impulsiona o narcisismo e coloca em holofote uma preocupação totalmente individualista, como se a gente voltasse a uma condição de infância em que nós somos mais importantes que o resto do mundo. E uma condição de falsidade, onde às vezes uma foto criada e projetada num aplicativo como o Instagram faz de conta que a gente esteja muito feliz, muito rico, né? Muito bem, e no entanto a gente está péssimo. Ou então o contrário, alguém que se mostra muito mal, muito doente, muito carente, mas que não é também essa verdade. Então a questão da vaidade, ela toma conta desse momento da humanidade, como nunca aconteceu antes, nunca aconteceu, dessa dimensão nunca aconteceu. E a gente não está sabendo lidar com isso. A gente está chegando num ponto em que o acúmulo de roupas, o acúmulo de bens, de acessórios é tão intenso, e ao mesmo tempo o vazio de felicidade, né? O vazio da infelicidade, o vazio da insuficiência disso satisfazer de fato as nossas necessidades e a gente é tão grande que tem levado a ideações suicidas, que tem levado ao desespero, à conversão de histeria naquilo que provoca no corpo doenças autoimunes. Eu vi hoje uma notícia que dizia assim, que uma pessoa estava casada, era um homem, e ele desenvolveu inúmeras manchas no rosto. Esqueci o nome dessa doença agora, né? Quando você fica com o corpo todo cheio de manchas assim, como se você fosse malhado, esqueci o nome disso. Vitiligo, desculpe, vitiligo. E ele desenvolveu vitiligo. E aí foi vários médicos, todo mundo dizia que era de origem nervosa, não sei o quê, mas ninguém conseguiu tratar. E aí ele se divorciou da esposa. E logo em seguida, tais manchas desapareceram. Então isso estava diretamente associado à relação desequilibrada daquele casamento, que provocava nele, não sei nem se por causa dele mesmo, não importa aqui, porque eu não sei os detalhes do que acontecia, mas quer dizer, aquela relação desequilibrada provocava nele essa condição nervosa de se automutilar, né? Se autodestruir, se automacular com essas manchas e etc. E a gente vê isso em doenças como fibromialgia, né? Diversas outras coisas. Algumas questões mais dramáticas como cegueira, a própria automutilação também. Você vê alguns casos relacionados à demência, né, como aquela demência que é resultante da fuga da realidade, ou da negação da realidade, ou da frustração da perda, né, intensa, da solidão profunda. Então a gente vai vendo isso na sociedade de uma maneira muito forte, quer dizer, porque nós todos estamos nos vitimando, né? Nós mesmos provocando essa condição impossível de uma felicidade permanente, onde não há dor e sofrimento, e onde aparentemente tudo é perfeito. Isso é insuportável. E por que eu falo que a outra geração lá atrás é diferente? Porque quanto mais para trás a gente vai, mais a gente remonta a uma condição de educação severa, em que nós tínhamos que suportar a dor e o sofrimento sem reclamar, senão apanhava. É como se a gente não pudesse chorar mesmo,
No caso de homens, então, não podia mesmo, né, chorar. Mas a mulher também, com essa coisa de cala tua boca, vai lá e trabalha, porque esse é o papel da mulher, né? Então, essa estrutura rígida, machista, exagerada, ela não era boa, mas ela ensinava uma resiliência, uma capacidade de suportar a dor, que dos últimos 50, 60 anos, as pessoas não têm conseguido sustentar, né? É só olhar os indicadores de remédios para a dor, né? Todos os índices apontam assim uma curva estratosférica dos últimos 30 anos. Assim. E cada vez se chega a um remédio ainda mais forte. Antigamente se falava em morfina, hoje em dia você já tem várias outras medicações que são mais fortes do que morfina. Mas eles são opioides, né? Eles chegam num patamar em que você perde completamente a sua capacidade de viver e provocam uma morte, né, de overdose daquilo. Hoje em dia é muito comum os médicos chamarem as famílias e dizer, olha, o paciente já não está mais conseguindo reagir, etc. A gente sugere que ele seja colocado em coma induzido, o que significa aplicação de morfina, e que esse paciente está recebendo uma eutanásia, e muitas vezes. E como nós não somos médicos, a gente não tem condição de aferir se aquilo era de fato necessário, ou se isso vira um protocolo hospitalar, vou usar uma expressão horrorosa, mas isso é em parte verdade, para desovar o paciente do leito, para tirar o paciente do leito, né? Ou às vezes, para tirar o trabalho da família, de ter que cuidar em home care. Só que, assim, parece que não é com a gente, mas pode ser que amanhã seja a gente, ali naquela condição. Então isso tudo está ligado a essa condição dessa figueira. Parece que eu estou mudando de assunto, mas eu não estou, né? Então essa figueira que do nada, naquela região meio desértica, ali tudo seco, ela resolve florescer, né? Ela resolve abrir as suas folhas fora de época, mas ela não dá frutos. Então nós somos como essas figueiras hoje. A gente está pegando os nossos recursos, os nossos talentos, a gente está explorando ao máximo para nós mesmos, para nos cercarmos das aparências, das condições que parecem saudáveis, das condições que tentam fazer com que a gente lide com a angústia da vida, da existência, as dificuldades, né? E isso tudo associado a muita medicação e muita droga, ou subterfúgios, vamos dizer assim, que estão dentro de um contexto de drogadição, como bebida, tabaco e as drogas leves como maconha e assim por diante, né? E também o uso indevido de medicação, ou prolongado de modo não apropriado, até mesmo por indicação, prescrição médica. Então, esse contexto é muito triste para a humanidade, porque aponta para o desequilíbrio, né? Aponta para a incapacidade de suportar as atrocidades. E é curioso, porque a geração do pós-guerra, que é a geração baby boom, e a geração durante a guerra, foi ensinada a suportar os limites mais extremos da fome, da miséria, das doenças, porque durante as guerras mundiais se perdeu tudo, especialmente na Europa. Quem visita a Europa hoje não tem ideia do que era a Europa há 70, 80 anos atrás. Completamente destruída. E mesmo no Brasil, eu me lembro dos meus pais comentando o quanto afetou a nossa vida aqui no Brasil, porque o Brasil passou a apoiar, especialmente a Segunda Guerra Mundial, e havia inclusive uma campanha para doação de ouro. Então, das pessoas doando alianças, né, cordões, etc., para bancar os armamentos, os soldados, as viagens, os equipamentos que o Brasil enviava para a guerra. Então, afetou a escassez de alimento e uma série de outras coisas. Então, foi uma época muito difícil, de muita dificuldade. As pessoas tinham que viver com muito pouco. A gente fala de pobreza hoje no Brasil,
Mas a pobreza que se tinha nesse período era muito maior, proporcionalmente, porque hoje a população é grande, né? A população é bem maior do que era naquela época, mas em termos de proporção, a miséria era muito grande no Brasil naquele momento, né? E no mundo inteiro em relação à guerra. Então isso provocou para esse grupamento, para essas gerações, uma resiliência, uma resistência, uma capacidade de lidar com as dificuldades, de trabalhar inúmeras horas em condições muito precárias, ficando doentes, né? Meus dois pais, por exemplo, tiveram tuberculose depois desse trabalho. As condições eram insalubres. Isso era muito comum, né? Os dois se conheceram em Campos do Jordão, hospital de tuberculose. Isso era uma situação realmente banal naquela época. Tinha muita gente que passava por isso, né? Então a gente vai perdendo um pouco o senso da realidade e aquilo que é a possibilidade que a fé poderia nos ajudar a resolver, né? A ter menos desespero, sabe? A gente hoje tem muito desespero por situações imediatas. A gente vai criando pouca resistência, né? A gente reclama muito, depois a gente reclama muito na rede social sobre falta de luz e falta de água. Gente, na minha infância, a gente ficava feliz quando tinha água, porque era raro ter água. Eu me lembro até hoje o dia que, finalmente, lá a empresa de água conseguiu fazer chegar uma tubulação na porta da minha casa, mas boa parte da minha infância, a gente vivia sem água encanada, né? E a luz faltava com frequência. E era muito cara. Então, na minha casa, a gente tinha uma luz daquela de 40 velas por cômodo, que entrava num cômodo, acendia, saía, tinha que apagar, não podia gastar. Hoje não. Hoje a gente tem todos os cômodos muito iluminados. A gente tem muitos aparelhos eletrônicos em casa. Tudo hoje é elétrico, né? Então a nossa conta de luz, a proporção, o gasto que se tem individualmente por luz é muito maior do que era 50, 70 anos atrás. Mas a gente não está satisfeito, a gente acha que é pouco. Eu me lembro que a gente ia comprar alimentos e a gente ia num armazém, comprava a granel. Você queria comprar óleo ou azeite, tinha que levar a garrafa. Você queria comprar arroz, feijão, milho, o que fosse, vinha num saco de papel, ou minha mãe levava as latas para poder encher, despesava, colocava na lata para poder trazer, porque não tinha plástico para embalar. Bebidas eram garrafas retornáveis. E ainda assim, toda a tecnologia, ela não nos tornou mais felizes. Esse é o ponto que eu quero chegar, né? Eu não tinha, por exemplo, telefone em casa. Quando a gente precisava de uma emergência médica ou de uma emergência familiar, nós tínhamos que ir lá na empresa de telefonia, agendar o horário da ligação e a gente era chamado para poder fazer a ligação, às vezes esperando horas ou dias para fazer a ligação interurbana. No bairro em que nós morávamos, eu me lembro que num raio de 300 metros, pelo menos, havia uma casa com telefone fixo. Então, a precariedade da vida não nos tornava mais infelizes do que hoje. Esse é o ponto que eu quero dizer, né? Então, Jesus critica o seguinte: olha, você está esbanjando essa formosura toda, mas cadê os frutos? Então, essa é a pergunta para o nosso tempo, cadê os frutos da nossa geração? Com tudo de tecnologia, conforto, bem-estar que nós conseguimos produzir. Cadê os frutos? E que frutos são esses? Os frutos morais. Cadê os frutos morais do nosso tempo? E nesse aspecto, parece que nós regredimos muito. Porque a tradição que se tinha no Brasil, daquela época, eu não estou sendo saudosista, eu estou fazendo uma comparação crítica, por favor, não me interpretem mal. Não quero voltar aquele tempo, não. Mas a gente percebia um cuidado maior das pessoas pelos outros. Até pelo comportamento.
né? Não havia hipótese de uma criança, um adolescente se dirigir a uma pessoa mais velha sem que chamasse de senhor, senhora, que a gente chamava de seu e sua, né? Seu fulano, sua beltrana, né? Havia um respeito enorme disso. Vou dizer mais, em algumas tradições era muito comum que criança, diante de um adulto, pedisse bênção, com as mãos juntas, unidas, né? Pedisse a bênção. Isso não era apenas um fenômeno religioso, isso era um fenômeno cívico, né? Era um comportamento de respeito, sabe? Era uma forma da gente reconhecer autoridade. E quem exercia autoridade tinha que dar o exemplo dessa autoridade, porque se não correspondesse a essa autoridade, as próprias pessoas afastavam essas pessoas, né? Elas tinham que se sustentar nesse lugar. É claro que havia corrupção, é claro que havia mentiras, havia conchavos. Isso sempre existiu na humanidade. Mas não era algo assim tão deliberado e tão aparente. Então, sob esse aspecto social, houve uma regressão, né? uma diminuição dessas condições éticas na sociedade. A liberdade de pensamento, extremamente necessária, a liberdade de expressão, ela impulsiona demais esse eu, essa concentração narcísica nossa, de achar que nós podemos tudo e que devemos criticar tudo e que nada é bom, que nada é bom se não for bom para a gente, vai desconstruindo as relações sociais, as relações de amizade, de respeito e também as relações familiares. É claro que não se deve defender a rigidez do casamento que existia naquela época, né? Esse casamento obrigatório, arranjado, onde não havia sequer respeito e nenhum amor no lar e provocava muita traição e etc., isso não é bom. Mas havia ali também uma chance de se constituir um elo familiar intenso, de responsabilidade para os filhos. Então, em muitos casos, deu muito certo. Embora em outros não tenha dado, mas em muitos deu certo. Havia um certo laço, um certo elo familiar que dava uma segurança para a sociedade, organizava a sociedade, de certa maneira, no aspecto do respeito, né? Da estabilidade, como as coisas aconteciam. Alguns pensadores vão me criticar porque vão dizer, esse é o modelo familiar burguês. Não vou entrar na questão ideológica. Era possível resolver essa questão familiar de modo que ela não fosse tão apegada à questão econômica, transferência de bens, etc., manutenção do status social, por meio da fraternidade. O Evangelho nunca pretendeu que as famílias fossem repositórios de riquezas não compartilhadas. Muito pelo contrário. Mas o respeito que isso proporcionava, ele foi embora junto com a mudança das leis e a mudança dos costumes. Então hoje nós somos como essas figueiras. E quando a gente fala a respeito de frutos, eu vou até entrar no aspecto concreto, que é o como essa geração mais recente, essas gerações mais recentes, a partir dos anos 80 principalmente, não querem ter filhos. Eu ouço isso na clínica que eu atendo, né? Mas eu não quero repetir o erro dos meus pais. Eu não quero a responsabilidade, já que eu sei que eu não sou capaz. Bom, se os nossos pais tivessem pensado nisso, nós não estaríamos aqui. Outros dizem assim, eu não tenho recursos suficientes. Ficou caro demais criar e educar os filhos. E esses números na classe média apontam para uma despesa que beira R$10 mil por filho. E se você pensar em faculdade paga, esse número pode aumentar significativamente. E se a gente levar em consideração que esses filhos não saem de casa ou não deixam de depender dos pais até os 30 anos, então esse número, né? Porque antigamente a pessoa com 18 anos no máximo estava trabalhando.
Hoje em dia isso está sendo postergado, porque os cursos vão sendo, né, também estendidos e cursos às vezes integrais, que ainda exigem mais pagamentos, e quando não são os cursos, são os concursos, né? E aí a pessoa não termina nunca isso. Às vezes com 35, perde 40 anos, continua vivendo as coisas dos pais, subemprego. Então essa é uma situação triste da nossa época, porque vai tornando o ser humano como um incapaz, ou um relativamente incapaz. A sociedade não tem mais um meio de fazer com que a pessoa, o jovem, seja inserido nas relações de trabalho e subsistência, para que eles possam gerar riquezas, bancar a si mesmos e depois poder cuidar dos pais na velhice. Então essa lógica, ela está se desestruturando, ela está entrando em colapso, está colapsando. E aí hoje você tem idosos que sustentam adultos em casa com a aposentadoria ou com as rendas que têm. Mas, assim, em condições em que esses filhos deveriam estar inseridos na sociedade com autonomia para sobreviver. Só que cada vez a aposentadoria é menor, então o idoso mal tem o dinheiro para ele subsistir e ainda tem que fazer com que a família subsista. Então essa lógica é dessa figueira seca que não produz frutos. Então tem um componente social, sistêmico, econômico, que está afetando o mundo inteiro, e tem um componente individual, que é onde a gente aqui pode falar, que é cada um ter a coragem de agir e atuar nessa independência, de atuar nessa condição do respeito, nessa condição de dignidade da sociedade, do cuidado, né? E eu vou voltar aqui para o Evangelho para a gente entender, na lógica de Jesus, que ele, sabendo que a vida dele duraria por cerca de 30 anos, ele preparou a vida, o bem-estar da mãe, para quando ele fosse embora, né? O pai dele tinha um empreendimento, que era de carpintaria de construção. Ele se torna esse empreendedor, depois que o pai morre, principalmente, para que isso gerasse uma condição de sustento, não para ficar rico, mas uma condição de subsistência da mãe. Jesus não abandona a mãe na fome e na miséria. Assim como Jesus se preocupa com a família de Pedro. E ele mesmo ajudava aqueles pescadores a irem ao trabalho e produzir a riqueza. Havia folgas nos períodos de pregação, de missão de Jesus ali, em que ele ia sozinho e deixava eles para o trabalho, porque eles precisavam se sustentar, eles precisavam desenvolver uma economia. E os primeiros cristãos deram muito exemplo disso, na Antioquia, em Éfeso e outras comunidades, de como eles incentivavam o trabalho e a partilha. Mas o trabalho, ninguém vivia às custas de ninguém. Esse é um ponto seriamente criticado no início do cristianismo. A importância do trabalho inserido na sociedade como independência, e da importância do núcleo familiar e dos núcleos de amizade, de cooperação no âmbito do cristianismo. Isso tudo vai ser desvirtuado completamente depois de Constantino, Concílio de Nicéia, onde a igreja passa a ser parte do império e ganha um corpo político e econômico que ela não tinha. E ela passa a ser um corpo de hierarquia onde os vigários não trabalham mais, senão celebrar a missa por algumas horas do dia e nos seus estudos, etc. Mas eles passam a não ter trabalho efetivamente, e eles passam a ser uma classe social sustentada pelos pobres, pelos donativos e pelos muito ricos que queriam comprar lugares no paraíso. Então esse desvirtuamento da religião, da espiritualidade, né, colocando as pessoas num lugar de privilégio,
ele também muda a nossa cabeça, como se a espiritualidade não fosse um lugar de trabalho efetivo. Como se nós, para sermos espiritualizados, tivéssemos que ter uma atitude dedicada exclusivamente a isso, a fora da sociedade. Sendo que é o contrário, nós temos que dar o exemplo disso, né? Chico Xavier, vocês sabem que ele chegou a ter 3 empregos. Divaldo, Dona Paula, né? Dona Paula trabalhou, se aposentou, trabalhou a vida inteira, desde de adolescente. Ela era chamada como adolescente a fazer tradução do alemão para os turistas que paravam no porto do centro do Rio de Janeiro e iam fazer compras ali na Rodovidor e etc. Ela trabalhava como tradutora numa confeitaria que tem ali até hoje. Então, esse fenômeno do trabalho, ele está desmoronando. Né? E a questão do sustento parece estar associada ao ganho financeiro. Eu vi outro dia uma reportagem que também me chamou bastante atenção. Eles pegaram a maior empresa privada do Brasil, que é a Vale, empresa de mineração, que, se me falha a memória, está avaliada em 80 e poucos milhões de dólares. E compararam com a empresa mais cara do mundo, que está acima de $1 trilhão, né? Que é uma empresa de tecnologia, NVIDIA. Aí falaram assim, bom, o que a NVIDIA produz de riqueza, né, de elemento natural tangível para nós, e todas as outras que valem trilhões ou bilhões de dólares? Nada. Elas produzem um fluxo de informação que depois é utilizado nas outras indústrias. Mas você não enxerga nada tangível nessas empresas. E por que elas valem tanto? Porque o nosso pensamento, a valorização do que a gente tem hoje, é para as coisas que são materiais. Materiais nesse conceito de finanças, de economia, da fantasia do dinheiro, do potencial que isso tem, mas que não se materializa de fato, né? Se você pegar todas as empresas de bens, desde a primeira, segunda, terceira geração, que são coisas materiais, que produzem alimentos, que produzem equipamentos, que extraem minérios, que produzem energia, o valor delas, em comparação com as empresas de tecnologia ou com os bancos, é mínimo. Então isso também é um reflexo da sociedade, daquilo que a gente hoje acha que é importante. Isso é essa tal figueira cheia de folhas, sem frutos. Porque qual é o bem de fato que está sendo produzido para a humanidade? Essas empresas todas, elas são medidas e avaliadas pelo exercício financeiro do ano. Então, alguns administradores, eles fazem o seguinte, eles provocam vendas acumuladas a preços subsidiados, gerando empréstimos, prorrogando o prazo de pagamentos de fornecedores, estendendo ao máximo possível as condições financeiras, para naquele ano eles aferirem muito lucro. E aí eles distribuem esse lucro para os acionistas e distribuem com participação os lucros para os administradores e para os empregados. Há pouca coisa para os empregados, mas enfim. E eles conseguem fazer isso durante 2, 3, às vezes 5 anos. Chega um determinado momento que a conta não fecha. E aí esses caras já saíram de lá, já venderam a empresa, e quem herdou essa conta tem que pagar. E vão descobrir buracos no orçamento. Gente, basta ler o jornal, vocês vão ver vários escândalos financeiros como esse. Vários escândalos financeiros. Então, nós vivemos numa sociedade de oportunismo, de aparências, né? É o self individual e o self coletivo. Você vê a foto da empresa, a imagem da empresa, e você acha que ela é incrível, que ela é maravilhosa. Tem um outro fenômeno que está acontecendo, que é o seguinte: nós quase não somos donos de mais nada. Por quê? A empresa que fornece tudo que é eletrônico para a gente simplesmente pode dizer, a partir de agora eu não vou mais dar manutenção no meu servidor e aquilo que você comprou vai desaparecer. Está lá essa notícia essa semana com várias empresas dizendo isso, né?
Então, quem comprou um equipamento, um fone de ouvido, tem uma empresa grande de fone de ouvido que anunciou isso. Olha, você comprou um fone de ouvido com mais de 10 anos, que tinha um Wi-Fi, precisava de um sistema para poder funcionar com os outros aparelhos, essa empresa vai deixar de fazer suporte. E aí você tem um fone que é bom, que é ótimo, que ele funciona, mas como a empresa não vai dar suporte, você não vai poder usar mais. Isso pode acontecer com quem tem livro eletrônico, pode acontecer com quem tem carro eletrônico. Isso pode acontecer com quem tem aparelho médico, que a empresa resolve não dar mais suporte, porque ela quer que você compre um novo aparelho, ela não quer ficar te dando suporte para algo que você pagou lá 10 anos atrás. Então, essa lógica de que a gente não é mais dono e que simplesmente eles resolvem parar de funcionar, tira aquilo que é de utilidade, o sentido da permanência, e catapulta a gente para uma dimensão de consumo incontrolável e individual. Eu já contei para vocês uma história de como surgiram as seguradoras na Alemanha, que muito antigamente, quando os fazendeiros sofriam um incêndio, por exemplo, que o celeiro, né, feito de madeira e palha, então pegar fogo, cai um raio, um descuido qualquer, pegava fogo. Todos os outros fazendeiros se cotizavam para ajudar a reconstruir o celeiro. Então levava madeira, outro oferecia mão de obra, né? Outro levava, sei lá, tinta. Eles se ajudavam e rapidamente o prejuízo ele era cotizado, ele era dividido entre todos e todos se ajudavam. Se acontecia alguma coisa específica com um animal, eles se ajudavam. Aí alguém teve a brilhante ideia de criar seguro, começar a vender seguro. E aí chegou num ponto em que um celeiro desse pegou fogo e os vizinhos foram dizer: mas você não tinha seguro? Pô, você tinha que ter seguro, agora você vai ter que bancar o seu prejuízo. Acabou a solidariedade, entende? A questão financeira, ela catapulta a gente para o egoísmo. Você deixa de ter a alteridade. Então, aquela figueira, ela não se preocupou, é isso que Jesus quis dizer. Ela, como árvore, ela tinha que se preocupar em produzir frutos, porque a finalidade dela são os frutos. A finalidade dela é produzir frutos. Ela é uma árvore frutífera. Ela não é uma árvore apenas de embelezamento ornamental. E se ela não produz o que ela tem que produzir, ela perde o sentido de vida dela. E ela seca. Então, o que Jesus nos chama a atenção é o que nós estamos fazendo com o que nós temos, que pode gerar frutos para a humanidade. O que a gente está compartilhando dos nossos saberes, dos nossos talentos, das nossas condições. Será que a gente está virando árvores frondosas apenas de folhas, sem frutos? Será que as pessoas olham para a gente e pensam: nossa, como essa pessoa é caridosa, como ela é boazinha, como ela faz o bem, mas no fundo, é só aparência, é só casca por fora. Há uma outra expressão mais grave sobre isso, que Jesus chama os fariseus, sacerdotes, de sepulcros caiados, né? Porque eles eram apodrecidos por dentro, eles só falavam e não faziam aquilo que eles diziam que todo mundo tinha que fazer. Então essa é a reflexão do nosso tempo. Para onde vai nos levar essa vaidade? Para onde está nos levando essa vaidade? Para onde nós estamos caminhando com essa preocupação de aparência, de consumo? O quanto a gente não está suportando de dificuldades, recorrendo à medicação, à drogadição, a vícios, né? A hábitos nocivos, porque a gente não suporta mais uma mínima dor, uma mínima perda, um mínimo sofrimento. Quantas vezes eu fui nesse ano a velórios, em que eu perguntando: poxa, fulano, como é que vai ficar? Quem que vai ajudar? Não, fique tranquilo que ela já está medicada. Essa foi a resposta constante que eu ouvi. Aí que eu não fiquei tranquilo. Porque a medicação, ela simplesmente posterga a dor. Tudo bem, você vai tomar ali um calmante, um sedativo, os primeiros dias, você vai conseguir dormir. Mas em algum momento você vai ter que parar com essa medicação. E a hora que você parar com a medicação, vai ter um efeito rebote. A dor vai voltar mais forte ainda, mais intensa. E o cérebro vai te dizer: cadê o remédio?
Porque agora eu acostumei com remédio, agora eu não vou mais te produzir nada que equilibre isso, você tem que se virar. E seus hormônios todos desbalançam. Porque a gente não é mais capaz de suportar aquela dor. A gente começa a passar por uma tristeza, dá-lhe um Rivotril. E aí vem na automedicação. E a gente vai aumentando essas coisas. Ou vai para as drogas mesmo, vai para o álcool, para a bebida, para a maconha, para a cocaína, sei lá o quê. A guerra do tráfico está aí, não é porque eles são os mauzinhos, é porque no nosso meio há os consumidores de drogas. Se não tivesse consumo, não tinha droga sendo produzida, sendo comercializada. Então, a nossa sociedade é hipócrita, além de tudo. Essa aparência chega no limite que ela beira realmente o caos. E o oportunismo das coisas, sabe? De tirar vantagem. No caso desse banco que quebrou agora, que oferecia 140% acima do que era razoável, é uma amostra de que quem investiu ali sabia do risco que estava correndo, mas tentou tirar vantagem disso, e em muitos casos conseguiu tirar vantagem, que é uma pirâmide financeira. E outros que não sabiam, mas que os governantes de posse desses dinheiros, dessas aposentadorias, apostaram lá em troca de favores, em troca de dinheiro de alguma outra coisa também. Então, essa condição de oportunismo mostra essas árvores frondosas, mas que não dão frutos, que são figueiras secas. Então, não há como se pensar em mundo de regeneração, ou terra de regeneração, se esses comportamentos não mudarem, se nós não aprendermos a desenvolver a resiliência, a humildade, o desapego, o desprendimento, de fato, de ter atitudes sensatas em relação àquilo que a gente consome, em relação àquilo que a gente se propõe a fazer. E, ao mesmo tempo, encontrar um equilíbrio de vida nas nossas relações econômicas do trabalho. Trabalhos que sejam dignos, que produzam o bem para as pessoas, que ofereçam, de fato, alguma coisa que seja saudável para as pessoas. E a gente precisa ter coragem com essas escolhas das nossas profissões. E ainda que, se não houver outra forma de trabalhar, que a gente tem que se sujeitar a essa condição, que a gente possa ser ali um agente de mudança, tendo a coragem de ser esse agente, desafiar esse sistema. É sobre essa revolução, digamos assim, que Jesus fala, porque é a revolução por meio do comportamento e não da luta armada. Os discípulos, os apóstolos de Jesus, queriam que Jesus fosse às vias de fato, a luta armada. E o que Jesus diz, não, a minha revolução é silenciosa, ela é individual, é no exemplo que a gente muda a terra. Vós sois o sal da terra. Então, a gente precisa ter a condição e a coragem de se impor nesse lugar, de ser o tempero, de ser o sabor, a vitalidade desses lugares que estão escurecidos, que estão estigmatizados por essa cerca, por esse aprisionamento narcísico, né, de um eu extremamente voltado para si mesmo, imediatista e incapaz de compreender aquilo que é o verdadeiro bem da humanidade, que é viver em fraternidade, que é viver no coletivo, na alteridade. A graça de Deus.